Queridos alunos, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, a depender do horário que você estiver assistindo essa videoaula. Primeiro, eu gostaria de agradecer por estarem se dedicando, estarem focados em continuar aprendendo, a não a tirar da cabeça que a gente está de férias, né? Então, primeiro, parabéns e muito obrigado por estar me dando essa oportunidade aqui de aprender a gravar videoaulas, a poder lecionar fora da sala de aula, mas com o mesmo intuito, com o mesmo foco, né? Muito obrigado. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula. A gente parou em que momento? A gente parou ali naquele questionário, aquela atividade que eu passei para vocês. A gente vai iniciar essa aula com esse questionário. Eu vou responder junto com vocês. Peguem aí para a gente poder corrigir juntos, tá? Bom, agora vocês estão me vendo, né? Desculpa. Estou ainda aprendendo, pegando o jeito, como é que eu mudo de cena, volto para aquela cena, passo para outra cena. E agora sim, tudo bem com vocês, né? Vamos lá. A primeira questão tratava do seguinte: o que é princípio? Primeira pergunta: o que é princípio? Bom, segundo José Afonso da Silva, princípio é o mandamento nuclear de um sistema. Ele orienta, direciona a aplicação das regras que são mais diretivas, mais objetivas. Então, esse conceitozinho de José Afonso da Silva, ele ainda faz um paralelo entre princípio e regra. Ele diz que regra é mais diretiva, mais objetiva, enquanto um princípio ele meio que ele rege, ele é o núcleo do sistema, ele é a base. Foi através desse princípio que as regras foram criadas, foram baseadas em um princípio. Então ele é o núcleo do sistema, tá? Segundo Mendes e Branco, os princípios são mais abrangentes do que as regras e, por assinalarem os estandardes de justiça relacionados com um certo instituto jurídico, seriam instrumentos úteis para se descobrir a razão de ser de uma regra ou mesmo de um princípio menos amplo. Ou seja, ele é a base. Princípio é tudo aquilo que foi fundamental para a criação das regras. Certo? Então, se você respondeu algo semelhante a isso, sua questão está correta. O que é norma jurídica? Vamos para a questão 2. O que é norma jurídica? Bom, segundo Aurora Tommasini de Carvalho, em sua obra afirmou que a norma jurídica pode ser analisada em sentido amplo e em sentido estrito, sendo que no primeiro caso trata-se de unidade no sistema jurídico, que não possui sentido deontico completo, enquanto que a norma em sentido estrito o possui. Agora, o que seria sentido deontico? Nada mais é do que significações construídas a partir dos enunciados prescritivos, ou seja, da letra da lei, estruturadas na forma de um juízo hipotético condicional. Então, o sentido deontico significa que a norma foi construída a partir de enunciados prescritivos. Ou seja, o que seria um enunciado prescritivo? O texto de lei, a lei pura. Aquele texto da lei é uma norma jurídica em sentido deontico completo. Assim, dizemos que a norma jurídica em sentido estrito poderia ser escrita na seguinte forma lógica: se ocorrido o fato, então deve ter a consequência. Ou seja, devem ser os efeitos prescritos no enunciado. Nesse caso, os enunciados prescritivos prevêem a emergência de determinada consequência, em caso de ocorrer aquele fato que ela descreve. Então, a norma jurídica, em sentido estrito, seria o quê? Para essa atitude ilegal, ilícita, a gente tem essa consequência. Então, a norma jurídica, em sentido estrito, é caso e consequência. Tá?
E a regra, né? O que seria a regra? Como a gente falou na regra lá em cima, no próprio conceito, né? Mas eu peguei outro conceito aqui para vocês, de Canotilho. Então, segundo Canotilho, as regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência. Elas impõem, permitem ou proíbem, que é ou não é cumprida nos termos da aplicabilidade do direito. Então, para Canotilho, a regra são normas que estão lá escritas, estão prescritas em um determinado documento e o que organiza a sociedade, né? Que cria o ordenamento jurídico para aquela sociedade. Tá? Então, se você respondeu algo semelhante a isso, a sua questão está correta. Vamos agora para a questão regras, eu já havia falado, né? Então, o que é norma jurídica, que são regras. Agora vamos aqui para Valem, aprofunde suas respostas nessas questões realizando pesquisas. Então, qual é a natureza jurídica do preâmbulo e por estar previsto no corpo da Constituição, tem relevância jurídica? Então, vamos dividir aí qual a natureza jurídica do preâmbulo. Primeiro, se você colocou que tem natureza jurídica do preâmbulo, está errado, né? Nosso preâmbulo não tem natureza jurídica. Então, por estar previsto no corpo da Constituição, tem relevância jurídica? Aí vamos lá. O que Pedro Lenza ele diz sobre isso? Para Pedro Lenza, o preâmbulo não tem relevância jurídica, não tem força normativa, não cria direitos ou obrigações, não tem força obrigatória, servindo apenas como norte interpretativo das normas constitucionais. Ou seja, pessoal, o preâmbulo, eu não vou ter como agora abrir ele aqui, senão eu vou dar um pause no vídeo e depois eu vou colocar esse preâmbulo para mostrar para vocês efetivamente o que é esse preâmbulo. Mas o preâmbulo está lá no iniciozinho da Constituição. É o primeiro textozinho, tá? Vou dar um pause aqui e vou colocar na tela para vocês. Bom, vamos retornar aqui, conseguir colocar. Então vamos dar uma olhada no preâmbulo. O que é o preâmbulo? Então aqui eu estou com a Constituição Federal aberta, tá, pessoal? Em PDF. E o preâmbulo é isso aí, ó. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, olha só, isso aqui é o preâmbulo da Constituição Federal. Ele está dizendo que tem alguma penalidade para alguma coisa? Ele está dando algum direito? Efetivamente, isso não tem natureza jurídica, tá? Só que ele é um norte. Ela dá base interpretativa para os demais artigos da Constituição Federal. Então, no momento que ela fala que é um Estado democrático que está destinado a assegurar, o que ela assegura? Exercício dos direitos sociais, individuais, liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, valores supremos de sociedade. Isso tudo, esses valores de fraterna, pluralista, sem preconceito, isso não são normas. Isso ainda não é regra, isso não tem natureza jurídica. Porém, a todo o corpo da Constituição Federal, que vai vir abaixo aqui do preâmbulo, os artigos, melhor assim para ficar mais claro, esses artigos são norteados pela ideia do preâmbulo, tá? Então, este preâmbulo aqui, ele não tem natureza jurídica. Vamos voltar lá para a questão. Vou ver se eu acertei.
Então, qual a natureza jurídica do preâmbulo? Nenhuma, não tem natureza jurídica do preâmbulo. Por estar previsto no corpo da Constituição, tem relevância jurídica? Bom, ele não tem natureza jurídica, mas qual é a relevância jurídica do preâmbulo? Esse preâmbulo, como Pedro Lenza falou, ele não tem relevância jurídica. Ele tem uma influência, né? O preâmbulo não tem natureza jurídica, não tem relevância jurídica, mas ele traz um norte interpretativo. Então, é essa a relevância que não é jurídica, a importância, vou até mudar o nome para não confundir, a importância do preâmbulo, porque assim, você poderia falar, então para que tem preâmbulo? Se ele não serve de nada. Bom, ele tem essa importância, ele é uma introdução, ele é uma coisa assim mágica da Constituição Federal que vai dizer, olha, nossa Constituição Federal, os artigos que vão ser os seguintes, eles têm esse norte daqui, o norte do preâmbulo, tá? Inclusive, a título de curiosidade, o PSL ele ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, uma ADI, discutindo lá no STF qual era o questionamento deles. Se tinha ou não tinha a invocação ali do poder, da proteção de Deus. Na verdade, ela é a próxima questão, né? Então não vou falar disso ainda não. Mas só título de curiosidade, o PSL, Partido Social Liberal, ele invocou o STF para questionar a proteção de Deus, né? Então, vamos ver a próxima questão aí, o que a gente está falando. Vou descer aqui. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição Federal enfraquece a laicidade do Estado brasileiro? Eu acredito que todos vocês saibam o que seria laicidade, porque nós vivemos num Estado laico. O que seria um Estado laico? O que seria laicidade? É que a gente não segue uma religião obrigatória, definida. O Brasil, o Estado, ele não segue, vai dizer, o Brasil é o quê? O Brasil é católico? O Brasil é umbandista? O Estado é laico, ele não tem uma religião. E defende o direito das pessoas em ter a sua crença, qualquer que seja, podendo suas manifestações culturais, podendo se manifestar. E deve existir, é isso que o Brasil protege, né? A pluralidade e o respeito. Mas por que então a gente tem invocação de Deus no preâmbulo? Isso não estaria enfraquecendo a laicidade? É interessante, né? E aí a gente tem diversos outros símbolos da Igreja Católica no mundo jurídico. Vamos botar assim, no STF a gente tem em cima deles lá, tem uma cruz, né? Um crucifixo, um Jesus. Bom, mas nem toda religião aceita aquela imagem, né? Aquilo ali é símbolo do catolicismo. Aí vai dizer, bom, é laico ou não é? Porque se invoca a proteção de Deus no preâmbulo, utilizam os símbolos da Igreja Católica, por que não coloca ali Oxóssi, Ogum, sei lá, de Umbanda, diversos outros? Por que tem que ser aquele, né? Bom, aí é um contexto histórico da influência da Igreja Católica e tudo mais que ainda deixaram resquícios, né? É, e que esses resquícios influenciaram, inclusive, o direito, o ordenamento jurídico brasileiro. Mas vamos para a resposta. Então, a invocação de Deus no preâmbulo da Constituição Federal enfraquece a laicidade? Então, tá. O que o STF disse? O STF, naquele processo do PSL, falou o seguinte: ele confirmou que a invocação de Deus no preâmbulo não enfraquecia a laicidade do Estado brasileiro, que, inclusive, nos termos do artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, declarava que era inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e das suas liturgias. Ou seja, o STF pegou e falou assim, não enfraquece. Tanto não enfraquece que na própria Constituição Federal Brasileira ela permite a liberdade de cultos religiosos e, inclusive, os locais das suas liturgias, os locais do culto.
Além do artigo 5º, inciso 6º, tem o inciso 8º do mesmo artigo, que estabelece que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. O que seria isso? Bom, suas ideias políticas, suas crenças religiosas, convicções filosóficas não vão te impedir de você usufruir dos seus direitos. Agora, você também não pode invocar para dizer, como assim invocar? Você vai pegar, porque minha crença diz isso, então por isso eu não vou fazer uma obrigação que eu deveria fazer. Então, se eu tenho um dever, a lei determina um dever, aí por conta daquele dever eu não quero fazer, eu não quero prestar aquele serviço. Aí você vai lá e invoca, fala, não, porque a minha religião não permite. Então, você não pode fazer isso. Você pode ter total assim sua crença, vão respeitar, você vai ter seu direito. Agora, se for uma obrigação, um dever seu, e você tentar dar uma de malandrinho, se eximindo da sua obrigação, falar, não, a minha religião não permite. Por qual é a sua religião? Minha religião é do surfista, que eu tenho que ir para a praia nesse dia, sagrado ir para a praia e eu não posso fazer tal coisa. Então, meu amigo, esqueça, tá errado, tá? Vamos voltar aqui para as questões. Próxima questão. Bom, aqui é com base no artigo 1º ao 4º da Constituição Federal, responda as seguintes questões. Primeira questão, qual a forma de governo? Vamos lá na Constituição Federal? Vamos abrir o artigo 1º. Eu tenho que alterar a cena para vocês, deixa eu ver aqui. Bom, já estamos aí no artigo 1º. Vamos dar uma lida. Título 1, vou retornar aqui só para vocês. Saiu do preâmbulo, já vim direto aqui, começa a Constituição Federal. Então, título 1, dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Bom, não vamos falar dos fundamentos ainda não. Vamos para a nossa primeira questão. Está perguntando lá na nossa questão qual é a forma de governo. Forma de governo. Vamos voltar aqui e ver se eu acerto. Voltamos. Forma de governo. Daquele artigo 1º ali, a gente já sabe, já responde. Nossa forma de governo é república. República, que vem o quê? Significa coisa do povo, né? Pública, povo, res, coisa. Então, república, coisa do povo. Quais são as características de uma república? Representatividade, o povo escolhe seus representantes na república. Eletividade, a escolha dos representantes se dá por meio de votação, eleição. Periodicidade, terceira característica, esse representante que foi eleito vai ficar lá por um período. Então, periodicidade, ele exerce seu mandato por tempo determinado. Quarta característica, responsabilidade. Então, tem que ter probidade administrativa. Numa república, a responsabilidade é uma das suas características. Aquela pessoa que foi eleita, ela tem que ser uma pessoa proba, ela tem que ter probidade administrativa. E por fim, a quinta característica da república é soberania popular. O que seria a soberania popular? Quem manda é o povo, o poder emana do povo, né? Acho que a gente até comentou isso na aula passada, que foi em sala de aula ainda, que eu estava falando, velho, a gente tem que entender quem que a gente vota. O nosso poder é esse, é de colocar aquela pessoa lá. Se ele está roubando, a culpa foi nossa. A gente escolheu mal o nosso representante. Então tá, primeira questão, forma de governo, república. Segunda questão, deixa eu descer para vocês. Vou deixar aqui já com as 3. Qual a forma de Estado? Como que é o formato do nosso Estado Brasil?
Nosso Estado é federado e nós temos divisões federativas, nós temos estados federativos. Então, dentro do Estado maior, Brasil, a gente tem estados federados. Tem a Bahia, São Paulo, Minas, todos os nossos estados. Então, assim, qual é a forma do nosso Estado? A forma é a federação, tá? Próxima pergunta. Qual regime de governo? Quando estou perguntando qual que é o regime de governo, eu quero saber se ele é como que o legislador definiu o nosso regime de governo. Então a gente está querendo dizer se nosso Estado é uma democracia. Então isso também a gente vai encontrar lá no artigo 1º. Nós temos um Estado democrático de direito. É uma república federativa, um Estado democrático de direito. Então, o que seria? É um regime eleito pelo legislador constituinte em 1998. Em 88, o legislador, na nossa Constituição, falou assim, a gente vai viver uma democracia. Isso está lá, está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, e foi criado na Assembleia Constituinte, junto com a Constituição Federal. Tá? E, por fim, quais são os fundamentos da República Federativa do... não tem a quinta ainda. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Bom, eu acho que eu vou até abrir para vocês lá na Constituição Federal. Deixa eu voltar lá. Aqui. Lembra que eu parei? A gente leu e eu parei aqui. Constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamento. Vocês perceberam que todas as respostas estavam ali no artigo 1º, né? Aí agora, quais são os fundamentos? A gente tem soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. São 5. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e o pluralismo político. Esses 5 formam os fundamentos da República Federativa do Brasil. Pessoal, eu chamo a atenção para vocês aqui. Isso aqui vai cair na prova de vocês, tá? Já estou avisando. Vai cair na prova de vocês. Eu vou perguntar quais são os fundamentos e vocês não vão confundir com objetivos fundamentais e nem com nenhuma outra coisa que a gente vai ver mais lá para frente, tá? Isso despenca em concurso público. Esse artigo 1º despenca principalmente sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando eu estudei para concurso, eu precisava decorar. Então, eu sozinho ia lendo e ficava soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, livre iniciativa, pluralismo político. Soberania, cidadania... Até que eu fiquei soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, pluralismo político. Virou uma musiquinha, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores... Então, fixa, faz musiquinha, faz o que for, fica mais fácil para você. Mas isso você tem que saber, de cor. Quais são os fundamentos da República Federativa? Os fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e da livre iniciativa e o pluralismo político. Ponto. O que é isso? Não vai te perguntar o que é isso. Eles querem saber quais são, tá? Deixa eu voltar lá para a questão. Quais são... tá. Aí agora os fundamentos acabou. Aí a gente tem qual a finalidade do princípio da separação dos poderes. Olha só, vocês já responderam. Eu vou passar um conceito de um doutrinador que era de Dmitri. Dmitri, ele diz o seguinte: o objetivo fundamental é preservar a liberdade individual, combatendo a concentração de poder, isto é, a tendência absolutista de exercício do poder político pela mesma pessoa ou grupo de pessoas. Veja só, o que é a separação dos poderes? Para começar, a gente tem legislativo, executivo e judiciário. Poder executivo, legislativo e judiciário, os 3. Por que não está em um só? Por que existe a separação dos poderes? Então, Dmitri ele fala bem que o objetivo do princípio da separação dos poderes
é quebrar o absolutismo. É você poder fracionar esses poderes de forma que você não está garantindo para apenas uma pessoa o poder absoluto. E aí, se um faz alguma coisa errada, ele tem o outro para poder corrigir o erro. Então, olha só, recentemente a gente viu, eu agora não lembro se foi uma lei, alguma coisa que o Bolsonaro estava querendo aprovar. E aí precisava que o Senado confirmasse. Senado, poder legislativo. Bolsonaro, poder executivo. Bolsonaro vai lá e determinou alguma coisa que eu não me recordo aqui agora. Poder legislativo, os senadores falam não aceitamos e vetou. Isso é o que? Princípio da separação dos poderes. É uma forma de poder balancear e não dar um poder absoluto para uma pessoa só, certo? Vou dar um pause aqui na aula para eu pegar uma água e já retorno. Pronto, já peguei minha água. Vamos retornar. Então, finalidade do princípio da separação dos poderes é fazer um sistema de pesos e contrapesos, manter a balança da justiça. Se você respondeu algo semelhante a isso, sua questão está correta. A gente não pode... os legisladores à época, quando decidiram pela separação dos poderes, eles tiveram a ideia sensata de não atribuir um poder absoluto uma pessoa só. Por exemplo, poder executivo. Quem que é o chefe do poder executivo? Nosso presidente. Mas se a gente desse todo o poder na mão dele, a gente estaria lascado. Não só por ser Bolsonaro, qualquer uma pessoa que estivesse lá. A gente não pode deixar o poder nas mãos de uma pessoa só. Existe esse balanço, né? Para a gente tentar estabelecer sempre a justiça. Deixa eu ver aqui onde a gente tem mais alguma coisa. Ah, tá. O objetivo, ainda falando do princípio da separação dos poderes, é evitar o abuso de poder. Na nossa Constituição Federal, a gente tem alguns artigos que falam sobre a separação dos poderes. Vou dar um exemplo para vocês. No artigo 52, inciso 1, compete privativamente ao Senado Federal Legislativo, né? Então, compete ao Senado, privativamente ao Senado. Senado, poder legislativo. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, o executivo, nos crimes de responsabilidade. Olha lá, quem foi que julgou o impeachment? O Senado. Você já pensou se a gente desse esse poder para o executivo? Ele mesmo ia decidir sobre a responsabilidade dos crimes que ele cometeu? Está errado, né? Não tem lógica. Então, aí fica... Isso é um exemplo clássico do princípio da separação dos poderes. Que a gente vamos recapitular. Princípio é a base, né? E a gente tem aqui uma regra, o artigo 52, inciso 1. Esse artigo foi criado com base em um princípio da separação dos poderes. Só ilustrando o que a gente viu no início da aula. Vamos continuar para a aula não ficar muito grande. Eu ainda tenho que responder quais são os objetivos fundamentais da República Federativa no Brasil e quais são os princípios que regem as relações internacionais. Vamos responder essas duas com a Constituição Federal. Então, a gente tem no artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que está dizendo aqui? Poderes independentes, princípio da separação dos poderes, eles são independentes e harmônicos, ou seja, cada um tem sua autonomia, mas eles devem viver em harmonia. E para viver em harmonia, um tem que respeitar o outro. De que forma? Dei o exemplo lá do artigo 52, inciso 1º. Um pode julgar o outro,
e vice-versa. Vai ter momentos que o presidente da República vai poder interferir no Senado e o judiciário vai interferir. Por inúmeras vezes a gente vê o judiciário anulando atos administrativos, é o judiciário anulando o ato do executivo. Inúmeras vezes, é até normal já hoje em dia. Aquela grande frase, o judiciário está legislando. Você vai ver diversas notícias, o STF está legislando. Que seria isso? O STF interferindo no legislativo, porque a função do legislativo é criar leis, é legislar. Agora, e o judiciário? O judiciário está criando normas, existe essa crítica também. Então, são interferências que cada um faz no outro e vive em harmonia. Essa é a beleza do princípio da separação dos poderes. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí a gente vai chegar nós vamos chegar na resposta da pergunta. Então, quais são os objetivos fundamentais? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Pessoal, isso aqui então são os objetivos fundamentais. São 4. Esses daqui de cima são os fundamentos. São 5. 5 e aqui 4. Por que eu estou frisando isso daqui? Porque isso aqui cai no concurso também. E pega, e vai cair na prova de vocês. E pega, vocês caem nisso daqui. Eu vou ensinar logo um macete também disso daqui, para vocês nunca mais esquecerem. E por fim, o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Então, perguntou quais são os princípios das relações internacionais? Artigo 4º, tá? Esse aqui eu não tenho um macetezinho. No semestre passado, eu pedi para que os alunos fizessem algo que facilitasse para eles a decorar, a lembrar dos princípios. E aí eu já sugiro aqui e coloco em jogo para vocês. Eu gostaria que cada um de vocês fizessem e colocassem lá no grupo. Fiz um mnemônico, fiz uma música. Eu lembro que fizeram uma música no semestre passado que ficou sensacional. Eu vou tentar pegar o videozinho para vocês e colocar no WhatsApp para ver se clareia a imaginação de vocês. Eu espero que vocês me mandem no grupo do WhatsApp o que vocês fizeram para poder fixar esse artigo 4º, os princípios das relações internacionais na memória. Tá, pessoal? Então, fechamos, respondemos todas as questões. Vamos voltar lá. Respondemos todas as questões. Tá? Quem respondeu isso aí, acertou tudo. Se não respondeu dessa maneira, solucionamos as dúvidas, acredito eu, que agora está tudo esclarecido. Vamos continuar a aula nos slides agora. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui os slides. Bom, estamos nos slides. Já falamos disso aqui. Análise do artigo 1º a gente já fez. Respondemos forma de governo, forma de Estado, regime de governo, fundamentos, já foi. Separação dos poderes aqui, finalidade.
aqui os objetivos fundamentais. Pronto. Quais são os objetivos fundamentais da República Federativa no Brasil? O que eu falei com vocês? Eu falei, eu vou passar uma dicasinha que vocês nunca mais vão esquecer. Tá vendo a foto dessa mulher aqui? Vocês conhecem, né? É uma coisa mais linda. Eita! Por que a foto dela tá aqui? Isso aqui é a Gretchen, né? Para quem não conhece. Duvido que tenha um aí que não conhece, mas beleza. O que a Gretchen ela ficou famosa? Pela dancinha dela, né? Conga, conga, conga. Não teve um negócio assim? Tinha um negócio assim, tinha. Vocês podem não lembrar que vocês são mais novos do que eu, mas tinha. Pode pesquisar aí no Google, no YouTube, vocês vão ver. E onde que chega o Tchan aí? Por que ela tá aí? Então, pessoal, a Gretchen vai te ajudar a decorar isso aqui, ó. Construir, garantir, erradicar e promover. Construir, garantir, erradicar e promover. Você decorando essas primeiras palavras, e ó, por quê? Ó, conga, então é conga, conga, erra. Conga, conga, erra. Então, ó, aí depois só vai ficar o pró. Que aí, meu amigo, decora, né? Então você vai lembrar, construir, garantir, erradicar e promover. Outro macete que tem na internet de mnemônicos, conga erra pró, conga erra pouco. Tem gente que fala conga erra pouco, né? Mas conga erra pró. Ou lembra de Gretchen, conga, 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 objetivos fundamentais. Objetivo, ou outra forma também de você decorar. Objetivos são coisas futuras. Você quer alcançar aqueles objetivos. Então você pensa assim: meu objetivo de hoje é gravar o vídeo para vocês. Gravar é verbo. Então, sempre que tiver verbos, a gente está tratando dos objetivos fundamentais. Construir, garantir, erradicar, promover, verbos, objetivos fundamentais. Vou voltar no primeiro slide. Aqui, ó, soberania, cidadania, não tem verbo. Então, bater o olho, não tem verbo, não são os objetivos. Nesse caso, estamos diante dos fundamentos da República, não dos objetivos fundamentais. Estamos nos fundamentos. Objetivos fundamentais, verbo. Gretchen, conga, erra, pró. Conga, conga, erra, pró. Pronto, decorou. Eu sei que vocês vão decorar isso aí rapidão. Que bom. Artigo 4º, isso aqui a gente já fez também a interpretação, a gente leu junto lá na Constituição Federal. Vamos aqui, poder constituinte, poder originário, poder reformador. Agora é a aula. Eu vou dar um pause aqui para a aula não ficar grande. Vou fechar essa primeira aula e a gente depois vai gravar outro vídeo continuando essa aula, tá? Vocês que vão assistir isso aí no YouTube, cancelou, acabou esse vídeo, vai para o outro da playlist, tá? Um abraço.